Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos conversar com a oftalmologista doutora Leila Gouveia. Bom, se você quer comer bem por um preço bem camarada também, e um sabor caseiro deu água na boca. Quilosito Restaurante Self-Service é a melhor opção, que fica na rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3622-6017. Quilosito com mais de 32 pratos à sua escolha, além do tradicional churrasco, com carnes nobres como picanha, maminha, alcatra, carne de sol, cupim, linguiça e frango. Uma grande variedade de saladas, legumes e massas, sem falar nas especialidades da casa, que são bacalhau, pirarucu de casaca, salmão e tambaqui ao forno. Quilosito, um salão climatizado com 80 lugares para a realização do seu evento. Aberto de segunda a sábado para o almoço, Rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3622-6017. Muito bom dia para você da nossa TV em Tempo, onde nós estamos, o SBT, onde nós estamos todos os sábados às 11 horas da manhã. Muito boa tarde para você da nossa TV Net Cidade, canal 26, onde nós estamos em Full HD, canal 21 já não está existindo mais, o analógico, agora nós estamos no 26, Full HD, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30. E muito bom tudo para você da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas no ar. Nós estamos mais uma vez na Cachaçaria e Empório do Dedé. Hoje aqui, direto da Ponta Negra, do Shopping Ponta Negra, onde a gente tem um ambiente maravilhoso, uma comida gostosa, prazerosa, um tira-gosto bom, para lá de bom, e então, sem falar, numa carta de vinhos maravilhosa. Você pode vir para cá, fazer o seu happy hour, trazer a mulher amada, trazer uma pessoa para fazer negócio, bater um papo, saborear um vinho, saborear uma boa comida, um bom tira-gosto, é tudo de bom. Então, Cachaçaria do Dedé, uma vasta carta de vinhos aberto para o almoço e jantar, com atendimento nota 10 de toda a equipe, um cardápio variado para atender às suas exigências gastronômicas, porque aqui você tem uma variedade muito grande de comidas. Cachaçaria do Dedé, onde o seu happy hour tem vez e voz. Nós estamos mais uma vez e com que prazer. E a gente até agradece imensamente, porque sabe da luta dela e sabe da dificuldade de trazê-la para cá, porque é muito trabalho e é uma pessoa dedicada exclusivamente, está direto pelo mundo, conhecendo novas coisas, trazendo novas técnicas para nós. Eu estou falando, doutora Leila Gouveia, que é uma das diretoras do CAO, que é o Centro Amazonense de Oftalmologia. Doutora, fico feliz quando posso ter a senhora conosco, porque a gente sabe que informações e boas coisas a gente vai saber e vai aprender. Espero. Falando nisso, a senhora que vive aí pelos congressos da vida, que eu sei que sai de um vai para o outro, sempre em busca de uma coisa melhor para trazer para os nossos pacientes aqui de Manaus. Verdade. Aliás, a senhora é referência hoje mundial e a gente fica feliz porque um amazonense vai lá na França fazer uma cirurgia ao vivo para os franceses ver, vai para a Europa e assim por aí vai. Quais são as novidades, doutora, que a gente está tendo aí nesse mundo da oftalmologia? Bom, Edson, a medicina não para, né? A oftalmologia, cada vez que a gente vai num congresso, e olha que, como você falou, com intervalos pequenos, a gente sempre observa coisas novas. É impressionante. Então, hoje, existem, na verdade, em várias áreas da oftalmologia, existem várias novidades. Você vai me perguntando e eu vou falando, né? Mas eu posso te dizer, já de princípio, né? A última vez a gente falou aqui de cirurgia de catarata, que é o laser de Fento II, que a gente pode... Antes de entrar na cirurgia, de entrar na cirurgia de catarata, eu queria entender mais uma coisa, que é um nome até meio estrambótico, que eu não sabia, mas de repente eu ouvi, inclusive meu filho tem este problema, que é o tal da ceratocônia. Ceratocônia. Nem falar eu sei, tá vendo? Eu ia falar nisso aí também. O ceratocone
Hoje, na verdade, no final da década de 90 para cá, começou a se fazer um tratamento novo de ceratocone que chama crosslink. Vamos explicar para a gente primeiro Sim, o que é. Então, é isso aí que eu vou fazer. Começou um tratamento novo no final da década de 90, onde existe, na verdade, um divisor de águas. Daí para trás, quando se pensava em ceratocone, já se pensava em transplante de córnea, né? Então, para a pessoa entender o que é isso, a gente precisa explicar o que é ceratocone, né? Para poder falar no avanço do tratamento. Então, existe no nosso olho uma camada superficial. O que falta fez aquele olhinho agora, né? Que falta, Uma camada anterior que cobre a cor do olho, e quando a gente olha para a pessoa e vê a cor do olho, não é o primeiro tecido do olho, ele é coberto por uma camada transparente, brilhante, que chama córnea. Uma coisa gelatinosa. Não, é uma estrutura realmente flexível, né? Não é gelatinosa, mas é flexível, transparente, que chama córnea. É o primeiro meio transparente do olho, é por onde o raio de luz sofre a primeira refração. Então, a partir daí, começa a visão da pessoa. Agora a senhora me apertou. Quer dizer que, quando entra um raio de luz nos olhos, nele necessariamente não vai com toda a intensidade que você viu. Não. O olho filtra aquilo. Não é um filtro. É uma superfície curva que vai modificar o trajeto do raio. E modifica o trajeto do raio de acordo com essa curvatura. E o ceratocone é exatamente uma alteração na curvatura da córnea. Por que acontece uma alteração na curvatura? Porque o tecido, a estrutura dessa córnea, ela já vem com defeito, vamos dizer assim, para ser mais fácil, né? Ela tem uma estrutura que ela tem que manter uma certa estabilidade para não deformar. E as córneas que desenvolvem ceratocone são córneas que têm um tecido frágil. Então ela vai aumentando a curvatura e vai ficando apontada como se fosse um cone. Isso a gente chama de cerato de córnea e cone de cone. Então, por isso essa palavra estranha, ceratocone. E isso é reversível, doutora? Depende, né? A gente tem que primeiro pensar no diagnóstico para poder saber em que estágio está esse ceratocone, fazer o tratamento, que tratamento, e aí sim tem vários casos hoje que você tem estabilidade e cura do ceratocone. E quais os sintomas, por exemplo, que existe para você, estou começando a ter problema, então preciso procurar um oftalmologista? Na verdade, o ceratocone, como ele é uma doença bilateral, porém, na maioria das vezes assimétrica, o que acontece? O aparecimento dele vai em média, a partir dos 14, 15 anos. Tão novo assim? Começa a aparecer isso. E quando tem uma diferença muito grande entre a evolução de um olho e do outro, às vezes o jovem não percebe, porque está enxergando bem de um olho. E isso retarda em muito o tratamento da doença. Porque não justifica procurar, né? Exato, porque ele não sente. Então, quando é nos dois olhos, de intensidade parecida, é mais fácil dar o diagnóstico. É claro que tem alguns pacientes que progridem muito rápido, outros progridem muito lento e outros progridem um pouco e daí para mais cedo. Ou seja, então, para você que está nos assistindo, é importante que mesmo sem sintoma, você procure um oftalmologista pelo menos anualmente para fazer uma análise e fazer uns exames de fundo de olho, para fazer, enfim, para que você consiga detectar se você tem algum problema no início, certo? Certo, e existem assim muitos casos em que a gente dá o diagnóstico de maneira absolutamente casual. A pessoa vai lá, não está sentindo nada, um olho enxerga bem e o outro já não consegue enxergar, e aí, claro, existem exames especializados para a gente dar esse diagnóstico. Que, aliás, diga-se de passagem, o CAL, que é o Centro Amazonense de Oftalmologia, é um dos centros de oftalmologia que todos os exames que você imaginar top, você faz lá, que fica ali na Ramos Ferreira, 1086. 1086, nem lembro. Doutora, outra coisa que a gente também percebe que mais já na pessoa de uma idade melhor
mas que também aparece nos olhos. A tal da mosca, aquele coisa preto que a gente enxerga. Eu, por exemplo, tenho um monte aqui que de vez em quando penso que é um carapanã e eu estou me assustando. Por que isso acontece? O que é isso, afinal? A mosca volante, em princípio, é uma coisa bastante simples, mas em alguns casos pode ser grave. Por quê? Porque dentro do nosso olho existe uma gelatina chamada vítreo. Esse vítreo, ele é entrelaçado nele mesmo, né? Então ele mantém a forma da parte posterior do olho, a câmara posterior do olho que a gente chama. Então, essas traves do vítreo, elas podem sair do lugar. O vítreo pode se movimentar, descolar da retina, porque ele é grudado na retina. E quando isso acontece, você começa a enxergar, e ele vem para o meio do eixo visual, você começa a enxergar, quando você movimenta os olhos, o movimento do vítreo dentro do seu olho. Isso é mosca volante. Porém, existem casos em que a gente considera grave, porque quando o vítreo ele descola da retina, ele pode traumatizar a retina e fazer microaberturas, sangramentos e que tem que ser tratado com laser. Porque senão pode descolar a retina, aí é grave. E qual o sintoma que a gente tem quando isso acontece? As sombras, tem esse problema. você tem a mosca volante, que é aquilo ali que vai, passa, volta, e quando você tem um sangramento, você tem uma sombra no olho, você já tem uma coisa mais exuberante que realmente atrapalha a sua visão. Porque o sangramento, da retina, ele entra para a cavidade vítrea e começa a aparecer uma sombra que não se dilui no seu olho. Gente, falar com a doutora Leila é tão prazeroso porque você começa a saber coisas, detalhes pequenos, mas que faz uma diferença muito grande na sua vida. Quando você fala de visão, é uma coisa de extrema importância, porque imagina quem conheceu o mundo, quem conheceu as cores, quem conheceu as pessoas, de repente você deixar de enxergar. Deve ser muito traumatizante isso, né? O quê? Você tem toda a visão do mundo e de repente perder você a visão. perder essa visão. Eu não sei te dizer exatamente como é, graças a passou, Deus, né? graças Graças a a Deus. Mas a gente convive com isso diariamente e a gente pode imaginar que é realmente traumatizante. Gente, olha, nós temos um bloco de programa para fazer com ela, mas felizmente nós temos ainda muita coisa para se falar. Mas vamos fazer um intervalo.